Alô, povo de Deus, graça e paz da parte do nosso bom Deus. Vocês viram eu fazendo assim de cara de mosquito aqui, o monte tá cheio de mosquito. Meu Deus! Olha, meus amados irmãos, bem-vindo ao nosso canal. Não deixe de deixar o teu like. Não deixe de deixar o teu like aqui no canal Pastor Márcio Felipe Oficial, nosso novo nome do canal. Eu quero que você abra a tua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 6, o título é Isaías é escolhido e consagrado para profeta. Olha o que diz: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia a terra, enchia o templo, aliás, os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, e com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, olha que você vê que interessante, dizendo: Santo, Santo é o Senhor, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E os umbrais das portas se moviam com a voz do que clamava, e a casa encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirava do altar, com uma tenaz. O mosquito abençoado me atrapalha. Até repreende em nome do Senhor Jesus. E com ela tocou na minha boca e disse: eis que isso tocou nos teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Depois disso ouvi uma voz do céu que dizia: a quem enviarei? Olha só para você ver. Então disse eu: envia a mim, Senhor. E ele disse: vai. E diz a esse povo: ouve de fato, se não entenderes em verdade, mas não percebeis. Olha, meus amados irmãos, vai ter hora que vai dar um brilho aí de cá do sol, sabe? Vai ter hora que vai dar ficar um pouquinho escuro, um pouquinho claro. Mas, meus amados irmãos, eu quero meditar um pouquinho com você com essa palavra. Estamos aí, né, falando sobre chamado. O interessante do chamado de Deus, que o chamado de Deus para a minha vida, para a tua vida, pode vir em momentos que a gente nem imagina. Momentos que talvez que eu e você, nós temos passado algumas lutas, ou quando perdemos alguém. A palavra de Deus vai falar aqui que morreu o rei. E esse rei era amigo íntimo de Isaías. Isaías era amigo íntimo, conhecia. Então Isaías estava lá no templo. O interessante é que ele estava no templo. Não é isso que a palavra de Deus fala? Não é isso? Não é isso que a palavra de Deus fala? Que ele estava ali no templo. E é interessante, sabe? É interessante que ele estava ali no templo do Senhor. Olha só para você ver. Vamos voltar lá no texto de Isaías 6:1. Olha, você vê que interessante. Eu acho interessante essa palavra, ó, que fala assim: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Ele estava lá no templo. Ele estava lá no templo. Então, interessante que ele estava lá. Ele estava lá pedindo ao Senhor, talvez pensando: e agora? O que vai acontecer? O que vai suceder? Então, assim, nós vemos como o Senhor, Ele chama. Nós vemos como o nosso Deus tem chamado pessoas para fazer a obra. É no momento de dor, no momento de choro, Deus quer te usar ainda. É na tua aflição, é no teu choro que Deus vai te usar. Porque foi na aflição de Isaías que ele foi ali chamado. E o interessante que ele fala: ai de mim, porque eu vou perecer, que eu sou um homem de lábios impuros, porque xingava palavrão, falava, mas é tocado nos seus lábios, é tocado assim nos seus lábios, porque o Senhor purificou ali naquele momento.
trazendo para o dia de hoje. Deus vai te purificar. Você pode errar, talvez tem gente que, até eu já errei. Quem não erra no momento que vai pregar, às vezes, pode confundir um texto, e a pessoa fala assim, eu não fui chamado para isso. Foi sim. Errar faz parte. Errar faz parte. Persistir no erro que não pode. Errar faz parte. Mas eu perdi um parente meu, está sendo difícil. Sim, é difícil, mas Deus chama neste momento. Deus te chama neste momento. Deus está chamando você, Deus quer você. Deus não abre mão. Deus não abre mão. Então entenda, Deus está te chamando. E se Deus está te chamando para fazer esta obra, se Deus está te chamando para realizar a vontade dEle, meu irmão, você não tem como fugir, não. Isaías falou assim, eis-me aqui. Eita, cortei minha cabeça aqui de novo aqui com a câmera do celular. Voltando aqui o foco, eis-me aqui. Porque a quem enviarei? E ele fala, eis-me aqui. Apenas coloque à disposição do Senhor, e o mais Ele fará. Amém, meus irmãos? Desculpe aí, tá toda hora cortando aqui, balançando a imagem, é porque eu não tenho um tripé. Mas Deus vai preparar um tripé pro telefone, que aí vai colocar o tripé assim, Aí vai ficar desse jeito assim, tripé em pé, Aquele tripé em pé vai ficar desse jeito. Mas enquanto Deus não prepara, acontece. Eu cortei minha cabeça de novo aqui. Acontece esse tipo de coisa. Mas a gente vai aperfeiçoando aí. Meus amados irmãos, eu deixo essa palavra para a meditação de todos. Deus te chamou. Amém? Graça e paz da parte do nosso bom Deus. Deixe o seu like para fortalecer o nosso canal em nome de Jesus.